Era um dia radiante na capital, um sol dourado abrindo caminho entre as nuvens brancas e claras. A luz caiu sobre o Hotel Sonho Eterno, um monumento de luxo e grandiosidade que se erguia majestosamente no centro do bairro. Suas fachadas de vidro e mármore refletiam as cores vivas da tarde, explodindo no brilho da luz do dia, como um farol em um oceano de riqueza. Lustres cintilantes pendiam dos tetos de madeira entalhada, lançando uma luz suave e quente nas paredes cobertas de seda e veludo. Colunas de mármore polido, vigiando como sentinelas silenciosas, sustentavam a arquitetura imponente, enquanto tapetes persas de cores vivas e padrões complexos cobriam o chão com precisão. Uma brisa perfumada de flores frescas e produtos de limpeza sutis enchia o ar, envolvendo o lobby em uma atmosfera luxuosa e limpa, imbuída da arrogância silenciosa da elite. O hotel não era apenas um lugar. Ele era um símbolo. Um símbolo de prestígio, de riqueza, de uma sociedade cujas raízes mergulharam na história e cujas regras foram ditadas por aqueles que possuíam o poder e os privilégios. E ainda assim, entre todo esse esplendor, apareceu uma presença inesperada. Samuel McAllister, um homem negro na casa dos 50 anos, entrou neste santuário de luxo com passo calmo e confiante. Ao contrário dos habituais hóspedes do hotel, que se moviam com olhares apressados ou gestos nervosos para manter a aparência, Samuel caminhava com uma tranquilidade tranquila, uma dignidade discreta mas imponente. Ele usava um casaco de lã escura de corte perfeito, calças pretas e sapatos de couro brilhantes, e apesar da simplicidade de sua aparência, exalava uma aura de sofisticação que poderia fazer corar qualquer aristocrata. Seu cabelo, embora grisalho, estava bem cortado, e suas feições marcadas por anos de trabalho árduo traziam traços das lutas de sua vida. Mas o que mais chamava a atenção nele eram os olhos. Olhos profundos, penetrantes, cheios de sabedoria, que pareciam não só olhar, mas compreender, dissecar cada situação, cada detalhe, cada comportamento. Não era um homem de gestos bruscos ou de palavras inúteis. Sua mera presença foi suficiente para chamar a atenção. Caminhou em direção ao balcão da recepção, sem pressa, mas sem hesitação, como se aquele lugar, apesar de toda sua imponência, lhe pertencesse. Atrás do balcão, um jovem, Thierry, olhava-o de cima a baixo. O seu olhar desdenhoso e altivo não escondia o seu sentimento de superioridade. Thierry, na casa dos 20 anos, havia chegado recentemente ao Sonho Eterno depois de impressionar com sucesso os gerentes com suas credenciais superficiais. Ele já se considerava muito acima de seus colegas e clientes. Um olhar, uma postura, tudo nele parecia gritar que ele se sentia superior a este mundo, que poderia julgar aqueles que considerava inferiores, aqueles que não tinham seu status. Aos seus olhos, Samuel era apenas um homem comum, um intruso neste lugar de luxo, e não hesitou em fazer o intruso sentir esse pensamento. Presunçosamente, ele cruzou os braços, sentou-se um pouco mais ereto e disse, sua voz perfurando o silêncio como uma adaga: "Negro safado, sai daqui. Esse lugar é reservado para gente que sabe se comportar e que tem condições. Não venha estragar o ambiente." As palavras de Thierry, carregadas de racismo e arrogância, vibraram no ar, quebrando a tranquilidade do lugar. Os funcionários ao redor do balcão congelaram, alguns desviando o olhar, outros trocando olhares nervosos. Os hóspedes presentes, que se julgavam protegidos pelo luxo e anonimato do hotel, pararam, chocados com a brutalidade da situação. Alguns pareciam hesitantes, sem saber como reagir. Suas mãos apertaram suas bolsas, carteiras ou os objetos que seguravam. Havia um desconforto palpável, mas nenhum deles deu um passo para intervir. Samuel, porém, permaneceu perfeitamente calmo. Ele olhou para Thierry, sem expressão visível no rosto, mas emanava dele tamanha intensidade que parecia impor literalmente sua presença em toda a sala. Ele não reage imediatamente. Ele levou um momento, apenas um momento, para examinar o jovem, examinando cada detalhe de sua arrogância. Thierry, que esperava uma reação de medo, vergonha ou mesmo submissão, começou a se sentir incomodado sob esse olhar. Mas ele não queria ceder. Tinha o hábito de humilhar os outros, desempenhando o papel de arrogante impunemente. Ele encolheu os ombros, pensando que a humilhação ainda não era forte o suficiente. Ele se virou para um colega e sorriu, pronto para fazer um comentário zombeteiro. Mas quando ele estava prestes a abrir a boca, um homem se aproximou rapidamente, interrompendo todos os movimentos. Era Monsieur Leblanc, o gerente do hotel.
Um homem na casa dos 50 anos, impecavelmente vestido, com um corte de cabelo bem cuidado, olhar preciso e inteligente. Sua postura e andar exalavam autoridade natural. Quando ele viu o que estava acontecendo, seu olhar endureceu imediatamente. Ele tinha visto muitos incidentes acontecerem no passado, mas este era diferente. Isso ia muito além de uma simples brincadeira, de qualquer briga. Foi uma afronta, uma humilhação pública. Leblanc caminhou rapidamente em direção a Thierry, parecendo furioso, mas controlado. Thierry, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou com uma voz calma, mas afiada. Thierry, em pânico, virou-se para responder, mas o diretor não lhe deu tempo. Com um aceno de mão, ele o deteve e se inclinou ligeiramente em sua direção, sussurrando em seu ouvido. Este homem. Ele é o Sr. Samuel McAllister, o dono deste hotel. As palavras do Sr. Leblanc atingiram Thierry com a força de um tapa invisível, um choque brutal que o deixou preso no chão. Ele não entendeu. Samuel McAllister, o dono do hotel? Não fazia sentido. Ele havia se acostumado a julgar as pessoas pela aparência, e Samuel, com seu casaco modesto e figura simples, não combinava de forma alguma com a imagem que ele tinha de um homem poderoso. Thierry sentiu-se como uma criança apanhada em culpa, paralisada pela revelação da sua ignorância. Uma torrente de pensamentos confusos o invadiu, mas nenhum parecia capaz de questionar as evidências de sua derrota. Os demais funcionários, que até então observavam a cena em silêncio, ficaram agora congelados numa espécie de horror coletivo. Os seus olhares, inicialmente cheios de indiferença ou cumplicidade silenciosa, agora estavam tingidos de consternação. A realização da humilhação pública, não só para Thierry, mas também para todo o hotel, estava no ar. Alguns desviaram o olhar, incapazes de suportar o peso desta verdade brutal. Outros trocaram olhares furtivos, sem saber o que fazer, apanhados num turbilhão de vergonha e desconforto. O Sr. Leblanc, ainda calmo, voltou a falar com Samuel, ciente da gravidade da situação. Seus gestos eram medidos, mas seu rosto revelava um embaraço sincero. Ele já tinha visto muitos comportamentos inadequados no passado, mas este, o desdém de Thierry por Samuel, ia muito além do que ele poderia ter imaginado. Ele percebeu que, apesar de seu aparente domínio, esse incidente foi um revelador, um espelho distorcido do que havia sob a superfície do luxo. Sr. McAllister, permita-me apresentar-lhe as nossas mais sinceras desculpas. Este comportamento, inaceitável e indesculpável, não reflete de forma alguma os valores do nosso estabelecimento. Estamos profundamente gratos pela sua paciência e compreensão. Se tiver o menor pedido, saiba que está em casa aqui. Samuel, com uma calma olímpica, deu um sorriso sutil. Foi mais um reconhecimento do que uma verdadeira gratidão, uma forma de ele indicar que, num mundo onde o respeito é muitas vezes ditado pela riqueza ou pelo estatuto, não era isso que o definia. Foi a oportunidade perfeita para colocar Thierry e seus colegas em seus devidos lugares, mas também para lembrar ao diretor que às vezes a humildade não está nas estrelas, mas nas ações. Obrigado, Sr. Leblanc. Cuidarei deste jovem do meu jeito, respondeu Samuel com uma voz profunda, mas gentil. Então, ele lentamente virou a cabeça para Thierry, cujas bochechas estavam vermelhas de vergonha. O jovem parecia ter perdido a compostura, as palavras o deixando confuso. Ele sabia que o impensável acabará de acontecer. Suas crenças, sua certeza de que as aparências ditavam as leis do mundo, desabavam sob o peso de uma realidade maior e mais complexa do que ele jamais imaginara. Thierry tentou explicar-se, encontrar palavras para justificar a sua ação, mas não conseguiu. O vazio de seu pedido de desculpas ecoou no ar, como um eco silencioso de sua culpa. Samuel aproximou-se dele com passos lentos e imponentes e colocou a mão em seu ombro, um gesto que poderia ter sido de conforto ou de fortalecimento, dependendo de como se escolhesse vê-lo. Thierry, paralisado pela situação, nem se atreveu a se mexer. Eu te perdoo, Thierry, disse Samuel com profundidade inesperada, sua voz ressoando com autoridade calma. Mas deixe-me lhe ensinar uma lição importante. O respeito não é medido pela cor da pele ou pela aparência externa. Ele é conquistado através da integridade, através da humildade. E acredite, jovem, há muito mais dignidade em usar um simples casaco com honestidade do que uma jaqueta cara para combinar com a arrogância vazia. Thierry, atordoado com essas palavras,
Sentiu um calor subir às suas bochechas. Cada palavra de Samuel grudava como um espinho, e ele queria desaparecer, fugir da cena que ele mesmo havia criado. Mas nada poderia apagar a humilhação que o atingiu no rosto. O luxo que o cercava de repente pareceu insignificante, uma fachada vazia diante da gravidade de sua própria insegurança. Ele não tinha apenas insultado um cliente. Ele havia julgado uma pessoa com base em critérios que acreditava serem óbvios, e o universo acabará de corrigi-lo com uma brutalidade gentil, mas implacável. Samuel finalmente se voltou para Monsieur Leblanc, com um olhar calmo, mas firme. Não houve raiva, apenas sabedoria adquirida ao ver o mundo como ele era. Agradeço-lhe, Sr. Leblanc, pelas suas desculpas. Você não precisa fazer mais nada. Mas saiba disso, este incidente nunca deve se repetir. Ele então se virou para Thierry, uma última vez, com um sorriso que não era nem cruel nem vingativo, mas imbuído de uma compreensão que escapou ao jovem funcionário. Então, sem outra palavra, Samuel virou-se e dirigiu-se para a sala VIP, seus passos ressoando como uma doce melodia no pesado silêncio que se seguiu à sua passagem. Os clientes e funcionários presentes no salão permaneceram imóveis, quase congelados num estado de estupor coletivo. O murmúrio no ar era palpável, carregado do reconhecimento tácito de um momento de rara intensidade. Thierry, entretanto, ficou ali, como uma criança perdida, incapaz de encarar a verdade do seu erro. Ele acreditava que tudo o que via era o que podia compreender e num instante aprendeu que o mundo era muito maior e mais complexo do que imaginava. Naquele dia, o Hotel Le Rêve Eternal não perdeu apenas um funcionário arrogante. Ele aprendeu, através de uma simples troca, uma lição profunda sobre humildade, dignidade e respeito, valores que o dinheiro e o status nunca poderão comprar.